Fala pessoal, boa tarde, Aline Teixeira passando por aqui. Mais um episódio do podcast Pode Vir. Hoje eu tô aqui com o Reinaldo que é GCM, que tem um trabalho aí em segurança pública e ele também é candidato a deputado federal e ele vai falar um pouquinho sobre as propostas dele nessa área da segurança. Prazer, Reinaldo, estar aqui. Obrigada por você ter aceitado o convite, né, de ter tirado esse tempo para poder bater esse papo comigo sobre política, segurança pública, que é importante que as pessoas saibam também, né? Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os colegas que nos acompanham. É sempre bom falar de segurança pública e sempre bom falar o porquê de uma segurança pública de qualidade. Então, só agradecer a oportunidade de a gente poder discorrer um pouquinho aqui sobre as nossas ideias e de que forma a gente pode auxiliar o cidadão a ter uma vida melhor. Muito bom. Então, vamos começar, Reinaldo, com você falando um pouquinho da sua vida. Quem é o Reinaldo, né? Vamos lá, aí é que tá, né? O Reinaldo Monteiro é um sonhador, primeiro de tudo, só que não fica só no sonho, a gente sempre vem trabalhando com ideias. A gente até tem um slogan nosso aí, que nós costumamos dizer o seguinte: não defendo pessoas ou imagem, defendo projetos e propostas. Então, venho de uma família muito humilde, eu comecei a trabalhar, para você ter uma ideia, com 13 anos de idade, né? Catando latinha, vendendo papelão. Aos 16 anos comecei a trabalhar no Banco Safra e aos 18 anos eu fui servir o Exército Brasileiro, fui militar, saí do Exército, fui para a área de segurança privada e depois fui para a segurança pública. Entrei na Guarda Municipal de Barueri em 2004 e de lá para cá a gente veio se aperfeiçoando na área de segurança pública, estudando bastante. Então a gente acabou tendo uma área muito vasta para atuar, que é a segurança pública. Então, eu fui entender um pouquinho sobre gestão pública. Então, eu estudei gestão pública, gestão de RH, estou finalizando a faculdade de Direito agora, dentre outros cursos relacionados à segurança pública. E sempre trabalhando na parte de propostas, apresentar projetos. Então, lá em Barueri, para você ter uma ideia, Aline, entre 2013 e 2016, a gente teve um espaço sem ter mandato na Câmara Municipal, sem ser vereador. A gente teve um espaço com um colega que era vereador lá e a gente começou a assessorá-lo e apresentar projetos por meio desse vereador. Nós conseguimos aprovar projetos na cidade de Barueri para os enfermeiros, guardas municipais, assistentes de maternais, agentes de patrimônio. Aprovamos projetos para os técnicos de raio-x, isso tudo sem ter mandato. Então, a gente vem trabalhando nessa linha de apresentar solução, porque falar do problema é fácil. E hoje a gente tem a nossa principal proposta na área da segurança pública, que é muito ampla, que é a segurança pública básica. Então, a gente vem trabalhando essa ideia. Tivemos em Brasília em 2021 várias vezes e dia 18/8/2021 a gente apresentou esse projeto para o ministro da Justiça, doutor Anderson Torres, mas parece que os militares lá eles não gostaram muito da ideia. Como é que é esse projeto, Marcelo? Conta pra gente. Mas assim, só para fazer um adendo antes de você falar do projeto, muito importante, né, o que você falou, com essa conexão que vocês tiveram com esse vereador, né, e o quanto a política abre as portas, né, para a gente ouvir realmente. Então, você que está ali trabalhando na segurança pública e sabe do dia a dia do que está acontecendo, você é a pessoa para poder passar os projetos e falar. Então, que legal que esse político abriu as portas e que tenham mais políticos assim também, que ouçam as pessoas e entendam os reais problemas, né? Mas agora falando sobre esse projeto que você falou, né? Que está em Brasília, é isso? Já está sendo discutido amplamente em Brasília. A segurança pública no Brasil, ela é uma bagunça. Ela é uma bagunça. Por quê? O artigo 144 da segurança pública, da Constituição Federal, que fala sobre a segurança pública, ele é muito restrito. Ele é muito restrito, então fica muito ali no limbo de interpretações. Né? Então, nós temos hoje a segurança pública praticamente sendo feita pelas polícias militares, polícia civil, no âmbito dos estados. E os municípios, eles ficam sempre naquela situação, eu posso ou não posso fazer segurança pública? Entendi. E aí é que vem a nossa tese, né? Nós desenvolvemos uma tese, né? Que é o seguinte: segurança pública ela é um direito social.
Mas de onde você tirou essa ideia, Reinaldo? Que segurança pública é um direito social, está no artigo 6º da Constituição Federal. É um direito social. E trazendo a lógica da saúde básica e da educação básica, a gente alinhou com a segurança pública básica. Sim. Hoje, se você for qualquer cidade, por mais simples que seja a cidade, lá a saúde básica é responsabilidade do município. A educação básica ela é responsabilidade do município. E se você perguntar para qualquer cidadão, ele vai falar, não, quem tem que dar a educação para mim aqui na creche é o prefeito. É verdade. E ele vai cobrar o prefeito. Verdade. Se você perguntar da saúde, como é que anda o postinho, ele vai falar, não, isso aí quem tem que arrumar é o prefeito. Ele não vai falar que é o governador. Sim. Porque ele sabe que saúde básica e educação básica são competências do município. E a segurança pública? Por que não é, né? Aí a segurança pública todo mundo Como que é fica dividido assim, hoje, Reinaldo? Até para as pessoas... É governador, porque criar esse mito, Aline, Uhum. e é bom a gente poder esclarecer isso para que as aqui, pessoas entendam, né? porque muita gente às não vezes sabe. a gente fica discutindo dentro da bolha Uhum. da segurança pública, aí tudo bem, você conversa com um policial militar, um coronel, um policial civil, guarda municipal, ele vai entender. Mas o a grande cidadão maioria comum, não, né? cidadão que não é dessa área, a própria mídia não entende como funciona o sistema. Então, é importante a gente ter esse espaço para divulgar essa ideia, porque a segurança pública básica seria justamente aquelas competências que o município deveria desenvolver, o município deveria atender o cidadão. Mas, Reinaldo, quais são essas competências? Aí é que veio o grande detalhe. A gente não precisa inventar a roda, porque hoje existe um Estatuto Geral das Guardas Municipais Uhum. que regulamenta todas as atribuições das guardas municipais. Reinaldo, então se um prefeito hoje quiser fazer a segurança pública e ele seguir exatamente o que diz a Lei 13.022, ele não vai ter nenhum problema com o Estado? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a segurança pública básica, que é, a proteção de bens, serviços, instalações dentro do município. A gente deixa isso muito claro, que você não invade competência do Estado, mas você vai combater a criminalidade naquela área que é mais sensível, que é a primária. Uhum. Combate à segurança pública primária. Então, pequenos roubos, furto de veículos, furto a próprios públicos, furto de fios, que está acontecendo muito nas cidades. Você tem problema nas escolas, nos postos de saúde, briga de marido e mulher, perturbação do sossego, que é um problema sério nas cidades. Tudo isso, Aline, pode e deve ser atendido pelos municípios com, né, essa lógica da segurança pública básica. Reinaldo, mas e a polícia militar, né? Você falou, como que funciona esse sistema, né? E a polícia militar vai fazer o quê? Desde 1988 que nós estamos usando a polícia militar de forma equivocada. Caramba. E de forma que você faz com que o cidadão não tenha um serviço com mais amplitude na segurança. Por quê? Se a gente pega a Constituição Federal, está muito claro, polícia militar, as polícias militares são forças auxiliares do Exército. Uhum. Olha só. Então, vamos pensar aqui para quem não precisa ser formado em Direito. Força auxiliar do Exército já te remete a uma força de segurança com um poder bélico e com uma estrutura um pouco menor que a Força Armada, né? Um pouco menor que a do Exército, mas com poder de resposta muito bom. Sim. Então, o que a Polícia Militar faz, Reinaldo? Ela é para o policiamento ostensivo e para manter a ordem pública. Se você vai atender uma ocorrência de perturbação do sossego, Aline, qual que é a lógica de você estar com um problema lá com o seu vizinho? O cara tá com som alto, fazendo churrasco. Polícia Militar resolveu. Aí você chama 190 para vir uma viatura da Força Auxiliar do Exército para atender uma ocorrência de menor potencial ofensivo. Então, eu estou utilizando esse aparato de forma equivocada. Eu poderia utilizar a Força Auxiliar do Exército quando eu estivesse com uma iminência de desordem pública. Certo. Ou
facção criminosa, roubar banco, Uma coisa sabe, maior, caixa né, eletrônico, Renan? é o maior crime de maior potencial ofensivo. Então, a ideia do projeto Segurança Pública Básica é a gente organizar o sistema único de segurança pública, que já existe esse sistema na lei, no papel existe, Lei 13.675, só que não funciona na prática. E por que não funciona na prática? Porque a base do sistema não está organizada. Tá A falho. base é onde fica os municípios. Os municípios precisam organizar os seus órgãos municipais de segurança pública por meio das guardas municipais e dos agentes de trânsito. Detalhe, viu aqui os nossos colegas do trânsito, agentes de trânsitos são órgãos operadores de segurança pública. Tem gente que não sabe. É muita gente que não sabe. São e devem atuar na segurança pública. Então, o município ele tem departamento de trânsito e guarda municipal para atuar na segurança pública. Se cada município fizer o básico na segurança pública, eu libero as forças estaduais de segurança do país inteiro, tudo quanto é estado, para atuar no combate ao crime de maior potencial ofensivo. Então, a ideia central do projeto é, de fato, você ter integração e ter uma divisão de tarefas entre os entes federados. E isso hoje no Brasil não ocorre. Lá em Barueri, onde eu atuo, é normal eu chegar numa ocorrência para atender, dali a pouco chega também a viatura da Polícia Militar. Então você está desperdiçando material humano. Sim. Isso é dinheiro público Sim. que está indo para o ralo. Mal gasto. Mal né? gasto, porque você está utilizando duas forças de segurança para atender uma ocorrência e uma ocorrência que é básica, é de menor potencial ofensivo, é perturbação sossego, acidente de trânsito sem vítima. Uma briga de marido e mulher, lógico, às vezes tem o caso de violência doméstica, mas não é o caso de você utilizar a força auxiliar do Exército. Então é isso que a gente precisa entender e cortar, né, acabar um pouco com esse mito. Não é dividir, tá? Pelo contrário, é somar, porque nessa nossa proposta, Aline, a ideia não é ocupar o espaço da PM. É bom deixar claro isso aqui. Sim. Tem gente que vai achar, nossa, o Reinaldo quer que as guardas façam o trabalho da PM. Não. O nosso trabalho, ele já tem uma regulamentação, Lei 13.022, disciplina todo o trabalho das guardas municipais e não invade competência da PM. A Reinaldo, ideia então, é uma liberar os dúvida. policiais para outro tipo de ação. Então, uma dúvida que eu tenho aqui. Isso que você tá me falando já existe e está em O lei. sistema já existe. Já existe Isso é em lei. que é o mais engraçado. Então, era só Põe em colocar prática. Só que aí é que tá. É por isso que a gente traz ali no conceito da segurança pública básica. Uhum. Porque existe uma briga aí de corporações, de ego. Um acha que vai perder poder, o outro acha que vai ter menos espaço. E quando a gente traz o conceito da segurança pública básica, é justamente para você deixar isso bem definido. Que segurança pública básica, essa é a competência do município. Sim. E o Estado vai atuar na iminência de uma desordem pública nos crimes de maior potencial ofensivo. Então, não tem lógica. Hoje, se a gente for levar ao pé da letra, qual é a lógica de você ter uma força auxiliar do Exército na porta de uma escola que não há nenhuma denúncia de perturbação, Pois de é. briga, de guerra, de nada? Sim. Aí você tem lá a força da Polícia Militar, né, policiais altamente treinados, preparados, armados, bravo, né? As crianças, Bravo, adolescentes. na porta da escola. Uhum. Não, isso aí, se um município, Aline, não puder fazer o básico na segurança pública, esse município deveria fechar as portas. Tem alguma coisa errada com o município, né, Reinaldo? Porque não dá, é tão repetitivo, fica até chato. É o básico, Isso. né? Reinaldo, e pegando um gancho do que você falou, né, da questão de briga de marido e mulher, você sabe que hoje é um assunto que está muito em alta, que a gente ouve muito sobre a questão da violência de gênero, né, que é a questão da violência contra a mulher. Você tem algum projeto em relação a isso, ou até mesmo qual é a sua ideia em relação a esse problema que a gente está enfrentando hoje no Brasil, né? Aline, eu tive semana passada em Penápolis. Tá. Penápolis e na cidade de Bastos, 2 cidades do interior que não possuem guardas municipais lá, não tem estrutura municipal de segurança pública. Uhum. E lá a violência contra a mulher vem aumentando
significativamente. Então, falta uma série de situações. Além do aparato de segurança pública na cidade, falta um trabalho também educativo junto à população, Certo. tá? De conscientização, de conversar com a população, de levar, né, toda a proteção da mulher para a sociedade. Né? Porque, infelizmente, tem algumas cidades ainda que tratam a mulher como se fosse propriedade, se fosse um objeto. Isso é verdade. Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização. E o projeto da segurança pública básica, ele tem 10 eixos. Um dos eixos é justamente a proteção à mulher, criança e adolescente. Isso você falando já nesse projeto. Já no projeto. Muitas guardas municipais hoje, elas já possuem o trabalho voltado para a proteção da mulher. Muitos chamam de Ronda Maria da Penha, né? Geralmente é Ronda Maria da Penha, algum projeto nesse sentido. Mas eles ainda são muito tímidos, né? Porque você tem uma medida protetiva, então a guarda de um determinado município, ela tem acesso a essa medida protetiva e ela faz um acompanhamento daquela mulher que sofreu a violência doméstica, mas ainda são muitos casos onde você não consegue evitar o crime. Sim. E o ideal não é você simplesmente acompanhar, é você fazer com que esse crime reduza. Sim, que Tem não que aconteça, reduzir. né? Então a gente precisa ter o quê? Uma política pública de segurança que envolva a sociedade. Onde é que está a falha, Aline? Na minha opinião. De repente, né, pessoas podem ter outras opiniões. Mas, na minha opinião, a falha Mas só para falar que é uma opinião de uma pessoa que estuda o assunto, né? Que tem conhecimento. Estamos no dia a dia. Que não é uma opinião baseada em nada. Porque é importante a gente falar, sabe, Reinaldo? Porque às vezes as pessoas têm opiniões, e é importante a gente ter opinião. Mas estudar o assunto faz toda a diferença, né? Sim. Você vivenciar e saber. Então, tem base no que você vai falar, né? Tem um ditado que diz, opinião e cotovelo todo mundo tem. É verdade. Opinião e cotovelo todo mundo tem. Mas sentar para estudar o assunto, ir a campo, né? Ter base são poucas pessoas que fazem isso. Então, hoje, a ideia seria o quê? Você ter, né, por município, aí... eu vou voltar nesse assunto, mas é importante a gente falar. Nós já temos no Brasil o Sistema Único de Segurança Pública, Sim. no papel. Então, nós temos o SUS para saúde, Sistema Único de Saúde, e tem o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que era justamente, né, na época, 2018, ele foi criado para organizar as políticas públicas de segurança a partir dos municípios. Foi bem pensado. Sim. Então, cada município, pela lei, tem que ter o seu plano municipal de segurança pública. E é aí que entra o grande detalhe. O plano municipal de segurança pública da cidade de São Paulo não é igual ao plano municipal de segurança pública de Barueri, não é igual ao plano municipal de segurança pública de Cotia, de outras cidades. Por quê? Porque cada uma tem a sua peculiaridade. Então, você tem, na sua cidade, aproximar a sociedade da segurança, você tem que conversar com as pessoas, então, os públicos, né, mais vulneráveis, então, mulheres, idosos, crianças, então você tem que ter uma política de segurança específica para esse público. Sim. E isso você vai desenhar no Plano Municipal de Segurança Pública. Então, a ideia é que nos municípios você consiga ter um trabalho de conscientização, ou seja, uma guarda municipal bem estruturada. Então, você pode dar o nome que você quiser para o departamento, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Proteção da Mulher, o nome cada um define. Sim. Mas isso não pode ser somente ir lá fazer visita depois que a mulher apanhou. Entendeu? Então, isso tem que começar lá na educação. Tem que ser antes, né? Exatamente. Então, você tem que ter um grupamento especializado nesse setor que você possa fazer a conscientização, a educação da sociedade local. Então, você fazer reuniões nos bairros, com o pessoal, com as mulheres, com os maridos, sabe? Trazer esse público para a educação. E eles entenderem o que não é somente cumprir a lei, é você ser um cidadão melhor. Sim. Então, esse é um trabalho que está dentro do projeto da segurança pública básica e que hoje a maioria dos municípios, embora tenham alguma coisa, os municípios que possuem guardas municipais, geralmente têm algum trabalho ligado à proteção da mulher, mas ainda é muito tímido, não é tão
profundo assim que envolva a sociedade de fato e principalmente a conscientização. Então, para melhorar e reduzir essa violência, Aline, tem que pegar lá na base. Sim. E tem um outro detalhe, posso pegar o gancho aqui? Claro, claro. Tem um outro detalhe também que é um projeto nosso, né, que dá para copiar no Estado, né? A gente pretende trazer como lei federal no futuro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Mas o Estado pode copiar, um deputado estadual pode apresentar para que a gente tenha na matriz curricular do ensino médio justamente a matéria de direito constitucional e cidadania. Nossa, muito importante. Que aí você vai tratar de temas que são interessantes, são constitucionais, mas já com a garotada, para que ele cresça sabendo dos seus direitos, mas também dos seus deveres constitucionais. Sim. E a partir daí você consegue, né, construir uma sociedade um pouco melhor, respeitando, né, os diversos direitos, né, que a gente tem previsto na nossa Constituição. Às vezes a gente, né, no nosso dia a dia aí, Aline, você vai conversar com garotos aí de 18 anos, 19 anos, às vezes numa ocorrência, e você conversa com a pessoa, você percebe que a pessoa, nossa, nunca ouviu falar. Como assim nunca ouviu falar? E é verdade. Então, acho que mudando um pouquinho aí a grade curricular do ensino médio, né, que a educação ela é fundamental para a valorização da sociedade e melhora na qualidade de vida, eu acredito que dá para melhorar e reduzir também esses índices de violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, estatuto do idoso, tem jovem que não sabe que existe. Nem sabe que existe, isso é verdade. Você entendeu? Isso então, o cara fala assim, meu pai tá ficando velho, você vai ter que cuidar dele. Se você não cuidar, você pode ser preso. Quer dizer, a lei prevê. Sim. Né? Mas tem jovem que não sabe disso. Sabe. Mas é muito importante isso que você falou, Reinaldo, de a gente trazer para a base, né? Porque quando a gente fala de segurança pública, muito que a gente vê, né, hoje em dia, é aquelas medidas paliativas para resolver o problema emergencial. E se a gente não resolve o problema na raiz, né, na causa raiz, nunca vai mudar. Então, é um trabalho a longo prazo, a gente sabe que, lógico, a gente tem que resolver o emergencial, mas também tem que ter um trabalho de base para que mude futuramente, porque senão a gente vai estar sempre correndo, né, contra o tempo, correndo atrás do rabo. É tipo isso mesmo, né? Nunca resolve, você tem que ir lá na base. Por que está acontecendo? E estudo de caso. A maioria dos municípios não fazem estudo de caso. Você tem que fazer. Então, hoje, na área da segurança pública, o que acontece muito? Os municípios trabalham com as estatísticas do Estado. E pode ser totalmente diferente da região dele, né? A estatística do Estado ela é muito falha, porque o Estado é como se fosse o economista, é só número, não tem a vida real. Fala-se a vida real, que é o sentimento mesmo do cidadão, que é o que o cara vive sente na pele. Sim. E o que aparece na planilha é muito frio. Sim, é verdade. Né? Então, a estatística é frio. Se você for na delegacia e registrar o crime, ele vai aparecer. Se você não registrar, não vai aparecer. O que isso tem a ver, Reinaldo? O que tem a ver? Que a gente está cansado de atender ocorrência que o cidadão não vai na delegacia registrar. E o crime aconteceu. E a pessoa está sofrendo, a pessoa está sendo violentada, a pessoa está sendo maltratada. Só que não vai aparecer na estatística do Estado, porque só vai aparecer os crimes que são feitos nos boletins de ocorrências. Entendeu? Então, e tem detalhe ainda. Tem crimes que são registrados, né? Deveria ser registrado como crime, mas que são registrados como não criminal. Ou seja, não vai aparecer nem na aparece estatística. nos então, números. Vou te dar um exemplo. Parece besteira, mas não é. Tempo atrás, a gente foi atender uma ocorrência. Foi atender uma ocorrência num bairro, lá em Barueri. E aí, começamos a conversar com o pessoal. Falou, vocês precisam passar mais aqui, que não sei o quê. Como assim? O que está acontecendo aqui? Não tem nada na estatística, porque todo município trabalha com essa estatística do Estado. Não, aqui não tem nada, aqui está tranquilo. A gente está com índice criminal de furto no centro, furto de veículo, roubo de celular, mas aqui não tem nada. Falei, o quê? Pergunta para os vizinhos aí. Estão roubando um varal. Varal? É roubo, o pessoal deixa tênis, rouba tênis, entra na casa dos outros, rouba pertences, eletrodomésticos. E essas coisas a pessoa não vai fazer boletim de ocorrência. E aí a polícia não tem como saber que E aí a gente não sabia. Aí, conversando com outro morador,
Pô, é verdade. Pô, não, aqui tá feia a coisa, não dá para sair de casa, tem que deixar tudo trancado. Aí conversar com o comerciante, rapaz, estão furtando tudo aqui. Então, quer dizer, como que você, né, vai tratar da segurança pública, vai tratar desse problema, se você nem sabe que ele existe? Sim. Então, você vê a importância dos municípios terem uma base de dados própria. E é o que a gente defende também no nosso projeto. Legal. Que cada órgão municipal de segurança, cada Secretaria Municipal de Segurança, ela além de ter a base de dados do Estado, Sim. ela também monte a sua própria estatística para esses tipos de crimes que você... Se eu vou em uma ocorrência, Aline, vou lá, você chamou a viatura. O que aconteceu, senhora? Eu fui furtada, furtaram a minha casa. Você vai fazer boletim de ocorrência? Não sei, tal. Tudo bem, independente se você vai fazer ou não o boletim de ocorrência, eu não atendi essa ocorrência. Sim, então tem que estar registrado. Eu né? atendi essa ocorrência. Eu Você falei com sabe a o que vítima. aconteceu, Falei com a vítima, anotei os dados. Como que isso não aparece nas estatísticas? Então, errado. tudo bem, pode até não aparecer na estatística do Estado, porque não foi feito o boletim de ocorrência da Polícia Civil. Mas na estatística do município tem que aparecer. Mas o município não tem isso. Nossa, tá muito... Não tem, a maioria dos municípios não tem. E você vê, são coisas, entre aspas, simples, que mudaria muita coisa, e hoje, né? com tanta tecnologia... Pois é, tem aplicativos que daria para ser desenvolvidos, um monte de coisa, né, Você desenvolve uma estatística própria do município, para toda e qualquer ocorrência que o agente de segurança pública municipal atender, você vai ter como mensurar isso no futuro. Estamos atendendo acidente de trânsito. Estamos tendo muito problema de perturbação do sossego. Perturbação do sossego parece besteira, mas não é. Nós temos um problema seríssimo com perturbação do sossego em todas as cidades. Tem lugar aí que o povo não consegue dormir, mas não é baile funk. É coisa que você resolve com educação, com reuniões na sociedade, conscientizando. E vai para a estatística isso? Também não, porque né? quem que vai fazer boletim de ocorrência de perturbação do sossego? Não vai fazer, só que o cara tá tendo um problema. Então, e o problema dele nunca vai ser sanado, né? Não vai ser sanado, porque hoje o boletim, a perturbação do sossego, que dá muito problema aí, como que você atende uma ocorrência dessa? Qual é como chama? A providência do policial? Se você está com problema de perturbação, você liga na polícia militar ou na guarda municipal, o vizinho aqui está me perturbando e tal, o som está muito alto, tá? A viatura vai lá. Sim. Vai conversar com o perturbador, você tem que baixar o som e tudo mais. Mas o que diz a lei? Tem que mudar a lei também. Olha, mais uma situação interessante para mudar a lei federal. Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, perturbação do sossego. Para você apresentar uma ocorrência dessa na delegacia, o policial que atendeu a ocorrência, ele precisa do reclamante. E a pessoa não... A pessoa não vai, é o seu vizinho. Ela não vai querer ficar... Você vai sair de casa para ir na delegacia registrar a ocorrência? É bem difícil. Bem difícil. Aí você chega na delegacia, é uma burocracia danada, não sei quantas horas. Aí o plantão, se for à noite, geralmente é à noite o plantão, que ela fala, deixa para registrar outro dia, isso aí não é flagrante. Você não vai registrar e o seu problema vai persistir. E o cara que está perturbando começa a fazer birra, porque ele fala, isso aí não dá nada, não você dá é um vizinho nada, chato, vou continuar, reclama aí, meu. Então, assim, são coisas que a gente tem que corrigir dentro da sociedade. O problema, falta de tranquilidade é complicado e isso também faz parte o quê? Do básico. Sim. E aí é o município que tem que regulamentar, criar, às vezes, se você consegue mudar a legislação municipal, criar um código de postura específico para esse tipo de situação, né? Criar uma lei do PSIL, né? E aí você... Só que tem algumas questões que tem que ter aferição, fica difícil. Então, você tem que ter uma legislação federal que dê amparo para o policial poder atuar. Lá em Santa Catarina foi legal, porque o que a Polícia Militar lá fez? Lá foi interessante. A Polícia Militar lá... Chegava final de semana, Aline, 90% das ocorrências era perturbação do sossego. Aí, né, mais uma vez, a Força Auxiliar do Exército... Tinha que resolver 90, ficava com o seu efetivo empenhado em perturbação do sossego e os crimes estão acontecendo. Enquanto o policial vai atender a perturbação do sossego, alguém está sendo roubado. Sim. Né?
E aí ficava nessa onda aí, e não tinha muito o que fazer, né? Porque dependia de uma representação. Aí eles pediram uma orientação para o Ministério Público, porque eles não estavam conseguindo, não tinha muito como resolver o problema, e veio uma nota do Ministério Público, dizendo o seguinte: perturbação do sossego, a vítima não é quem liga, não é quem está se sentindo perturbado. O perturbado, ele é testemunha, a vítima é a sociedade. Uhum. Então, nesses casos que você poderia... Aí deu uma luz para eles lá na época, né? Então, eles chegavam numa situação onde tinha o excesso de barulho, pegava os dados do perturbador, a testemunha e o próprio policial representa o cara na delegacia. Sim. Mesmo que o solicitante não precisa ir. Entendi. Somente com os dados da pessoa que está perturbando, você faz o boletim de ocorrência e com a testemunha vai ser aberto o inquérito e o cara vai responder. Aí facilita. E aí, com certeza, ele não vai fazer de novo, né? Exatamente. Aí, quando chegar a documentação para ele ser ouvido, a intimação, ele fala, aí dá aquele medo. Lascou. Então, às vezes você chega aí, eu já fiz isso, eu já apliquei isso e deu certo, funciona. Às vezes você chega numa residência, o som tá muito alto, ô, seu João, tudo bem? Ah, tô fazendo minha festinha aqui, não vou desligar o som, não. Não, fica tranquilo, senhor. Presta seu RG só para me anotar aqui. Pega o RG dele, anota os dados bonitinho, e se você... Aí, só que tem o detalhe, precisa da testemunha. Tem que ter uma testemunha. Então, você vai ter os dados do perturbador, você, policial, constatou a perturbação, Sim. E aí você tem uma testemunha, pelo menos uma, se tiver duas, melhor, qualifica a testemunha, o próprio central de atendimento qualifica essa testemunha, você vai na delegacia e registra o boletim de ocorrência. Vai ser aberto inquérito e a pessoa vai responder. Quando chegar a intimação, aí o cara vai falar, nossa... Uma próxima vez ele então, não vai fazer, são né? problemas da sociedade que tem que ser resolvido ali na base. Sim. Não tem jeito. Então, dá para resolver. Nossa. Mas tem que ter vontade. Mas olha, eu vejo que a vontade aqui não falta, né, Reinaldo? O Reinaldo deu um show, uma aula aqui pra gente sobre segurança pública e explicando um pouco do projeto dele. É um projeto que já existe, que ele quer, né, dar continuidade, fazer com que funcione. Acho que essa é a palavra. Reinaldo, a gente tá chegando no fim, infelizmente. Rápido. Foi muito rápido, porque numa aula aqui, tô com um professor na minha frente. E eu queria que você desse suas considerações finais para as pessoas que estão nos assistindo, né? Falasse aí seu número, né? E a bola é com você. Vamos lá. Primeiro eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos, o seu convite, poder participar do podcast, falar um pouquinho das nossas intenções e dos nossos projetos, né? Eu até falo muito para o pessoal, antes de votar esse ano, Aline, ver direitinho o que a pessoa defende, se defende alguma coisa. Não vai votar só por conta do partido, ou por conta de ideologia, ou naquele ânimo, né? Opa, vamos lá, tamo junto, você não vai se arrepender. Não vai nessa, não. Ver o que a pessoa defende. Então, a gente tem uma proposta muito clara para a segurança pública, uma proposta muito séria. A gente já discutiu essa proposta, Aline, não só na Câmara dos Deputados, mas a gente teve debates agora recentes no Rio de Janeiro. Eu fui lá falar mal do prefeito lá na Câmara Municipal, porque ele está sendo omisso em relação à segurança pública lá. A gente teve em Vitória, Porto Alegre, 2 vezes em Santos, na Câmara Municipal, na Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente vem discutindo esse tema já em várias casas legislativas. A gente trabalha com projetos, com propostas. Temos uma proposta bacana para a energia, para a mudança da matriz elétrica no Brasil. Então, você vai votar esse ano, escolhe alguém que tenha projetos, que tenha propostas, que seja viável. Porque, senão, mais uma vez, a gente vai sofrer. Não adianta você votar em um presidente e não pensar no deputado que você vai escolher. Não adianta você não pensar, vota no governador, mas não escolhe direito o seu deputado estadual. Então, você vai ter problema, porque quem aprova a lei são os deputados, né? Então, não tem jeito. Então, você tem que pensar em quem você vai votar. Então, esse ano tem uma opção aí, Reinaldo Monteiro, 4427, deputado federal.
Nas nossas redes sociais, a gente tem muitos projetos lá, muitos trabalhos que a gente vem desenvolvendo e fico à disposição também, Aline, para qualquer questionamento do seu público, né, uma outra hora, eu estarei sempre à disposição para falar sobre o projeto, sobre propostas. Com certeza voltaremos. Qual que é as suas redes sociais, Reinaldo? Reinaldo Monteiro, no Instagram, Reinaldo Monteiro, _Barueri, no Facebook, GCM Reinaldo, e no YouTube, meu canal no YouTube, Reinaldo Monteiro também, onde a gente faz aí uns bate-papos, sempre com bastante ideia, com bastante projeto para a sociedade. É isso aí, gente. Então não deixe de seguir o Reinaldo nas redes sociais e dê uma olhada no perfil, nas propostas, né, em tudo que ele tá falando, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a aula aqui foi muito boa. E é isso, até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Valeu!